Arthur, aqui Leandro Reis da Silva está te fazendo uma pergunta, que diz: Arthur, eu pago minha casa, pelo plano Minha Casa Minha Vida, com juros de 5,5% ao ano. Tenho dinheiro para adiantar 70% da dívida, mas prefiro deixar investido no Tesouro. O que você acha? Está corretíssimo, claro. Você vai ganhar quase 15% no Tesouro pagando uma dívida com 5%, você vai ganhar 15%. Realmente, não pague, deixe investido o dinheiro, você vai ter um lucro maior com o dinheiro investido, porque a sua dívida vai crescer num ritmo menor. Não paga antecipadamente. Não paga, não antecipa, exatamente. Isso. Não antecipa os 70% da dívida. Continua pagando as prestações normalmente como você combinou. Mas afinal, somos o país do rentista. Para que colocar o dinheiro no mercado se ele pode ficar aplicado? Claro. Imagina isso para os empresários, que em vez de investir e ampliarem suas produções, também estão fazendo a mesma coisa. Por isso que a gente vive essa estagnação que a gente tem vivido nos últimos anos, Segrega. E eu acho que vem pior. Uma vez alguém falou que em setembro entrava o grosso. O grosso. Que foi Lula que falou isso? Lula. Então, eu acho que em setembro, se não for em setembro, vai ser em outubro, vai ser em novembro, mas os indicadores econômicos estão derretendo. E quando você fala com empresários, é muito complexo. Tem menos vendas, e isso que a política fiscal, que depende do poder executivo, é uma política fiscal expansionista, ou seja, solta dinheiro no mercado, solta subsídios para que as pessoas gastem, aumenta a demanda, eles arrecadam mais, mas as pessoas se endividam, e além disso, claramente quando isso acontece, aumenta a inflação, porque aumenta a demanda em relação à oferta. Aí aconteceu a mesma coisa quando Dilma. Vou me permitir fazer um adendo aqui, porque pode acontecer de novo, e por favor, tendo mais 3 economistas aqui, se sintam à vontade. Você, João, toma um cafezinho. Eu já volto. Não, pode ficar e comentar também. Mas eu lembro que quando começou o problema da Dilma, Alessandro, a gastança era gigantesca. Aí, o que ela fez? Ela diminuiu a taxa de juros na canetada. Era Levi, me parece, o ministro. Alexandre Tombini, Banco Central. Tombini foi primeiro e depois foi um Levi que era... Não, Levi foi ministro da Fazenda, depois do Manteiga. Ah, ok, isso. Tá. Mas, aí quando ela foi reeleita. Sim, mas... Quando ela foi reeleita, bateu o desespero, ela tentou chamar o Levi, mas era tarde demais. Já era tarde, ok. Levi estava na Federação de Indústrias há pouco tempo atrás. Era conselheiro, alguma coisa. Ele tipo de banco também. Mas aí o que acontecia? Ela diminuiu a taxa de juros. Quando diminuiu a taxa de juros, então o povo saiu consumindo, porque não valia a pena isso que você mencionou agora. Então, em lugar, se eu tinha dívida para pagar, antecipava a dívida porque eu ia pagar mais juros financiando do que ia me render no banco. Aí aumenta, obviamente, a demanda. Aumentando a demanda, a inflação. Lembrando, o Brasil, desde Fernando Henrique Cardoso, em 1999, ele colocou um tripé econômico, que era superávit fiscal, liberdade de câmbios e meta por inflação, ou meta de inflação, que o Banco Central tinha que controlar a partir do Copom. Aí, quando aumenta, obviamente, a demanda, inflação vai para cima. Aí, lógico, o que as empresas começaram a ver? Aumentou a inflação, vou aumentar a oferta. Aí ele deu subsídios para tudo quanto é lugar para que as empresas aumentarem a produção. Só que aí, quando aumentou o endividamento, as pessoas falam, cara, eu não vou consumir tudo isso. E aí, para contornar o aumento da inflação, aumentou de novo a taxa de juros. Então, todas aquelas pessoas que disseram, eu vou comprar, não falaram, não, agora eu não compro mais, vou deixar o dinheiro no banco, eu compro daqui a um ano, se não for uma coisa que eu preciso, e compro o mesmo valor mais a inflação e sobra grana. Então não vou comprar. Mas as empresas começaram a produzir imaginando essa demanda potencial que estava vindo. Então se encheram de estoque de produtos e chegou um momento que falaram, cara, se não tenho como vender esse produto, então vou suspender e demitir. O que está acontecendo agora? Aí começaram a demitir, obviamente, uma pessoa, se 3 de nós é demitido do trabalho, os outros 2 vão falar, cara, pelas dúvidas, eu não vou comprar tudo porque posso ser demitido. Então, a demanda que estava em sentido de ascensão despencou. Quando a demanda despencou, a arrecadação do governo também, porque não tinha atividade econômica. E aí, o que era um necessário superávit fiscal, passou a ser um déficit fiscal gravíssimo. Gravíssimo. E aí, o que precisa o governo? Financiar. E para financiar, aumenta a dívida. Gente, estamos vivendo Dilma de novo. É um Dilma de novo.
E aí vem com essas mentiras de, não, tá em pleno emprego. Pleno emprego é uma ova. Tem 60 milhões de brasileiros que não querem trabalhar. Não querem trabalhar. Por quê? Porque o governo dá dinheiro, dá tudo. Até dá dinheiro para o presidiário. Se você tiver um benefício do INSS, acho que se chama BCP, me parece que é, não tem 13º, até onde me informaram. Mas o Bolsa Detento tem 13º. Cara, é uma vergonha. O cara delinquiu, é bandido, e pagam para ele, para estar na prisão, além do custo da prisão. Tem que mandar trabalhar para que eles paguem o custo deles. Vítima da sociedade, né? Vítima da sociedade. A bolsa para vítima não tem, né, Segré? E você está construindo um raciocínio muito completo, eu não diria complexo, mas sim completo. Você está se referindo à repetição do cenário da Dilma, descrevendo os mesmos fatos, as mesmas ações. Então, sim, estamos vivendo Dilma 2 e não é surpresa, porque a gente está aplicando a mesma fórmula. Mas de uma maneira bem simplificada, o que eu gosto de falar, especialmente para o pequeno empresário, é se o seu negócio não está crescendo 15% ao ano, o seu negócio está diminuindo. Porque o papel está se desvalorizando, porque se você tivesse com esse dinheiro parado, ele estava valorizando. E aí eu te pergunto, a segunda pergunta é, qual negócio está crescendo 15% ao ano, com esse consumo freado, com esse juro tão alto? Então, o Brasil hoje é um país extremamente hostil ao investimento, hostil ao empreendimento. Se você quer empreender, vale mais a pena para você deixar o que você tiver de capital para começar esse negócio parado no banco. E qual que vai ser o resultado disso? Ou você vai ter os rentistas numa ponta que estão sobrevivendo, ou na outra ponta, aqueles 50% do contingente votante do Brasil sustentado por algum benefício social. Alessandro, quer complementar? Quero sim. Nós estamos vivendo, até colocando mais um ponto, em 2008, quando teve aquela crise internacional, o governo Lula liberou crédito excessivo para a população. Foi aí que começou o endividamento em massa ali, inchou. Por que acontecia? Você deu crédito barato, de uma certa forma, e todo mundo saía comprando. Então, o Brasil, ele falava da marolinha, porque ele falava... O Brasil não sentiu tanto aquele momento de crise, porque houve um endividamento. E aí a Dilma prosseguiu com os dois anos de déficit, né? Sim. Então, e tem uma outra coisa também. O governo federal lançou agora, acho que a semana passada, se não me engano, o feirão de automóveis lá para a questão dos taxistas, né? Foram chamados 168 praticamente, número muito baixo, mas 168 pessoas para participar desse feirão. Por incrível que pareça, sabe qual foi o grande problema? Não era o preço do veículo. Falta de cadastro, ou seja, estava negativado por endividamento. Claro. Então, quer dizer, aí o governo fala assim, poxa, nós temos que aumentar a adesão das pessoas. Como que você vai aumentar a adesão se todos estão endividados? Tá? Existe uma outra coisa também em relação àquelas pessoas, eles são chamados, como que é? Desalentados, né? Aonde? Desalentados. Desalentados são a parcela da população que desistiu de procurar emprego ou não quer procurar emprego. Desalentados? Desalentados. Não, se pode procurar emprego ou não procura emprego, para mim é folgado, não é desalentado. Mas eles falam que no IBGE lá, que eles falam que as pessoas que tentaram, não conseguiram e desistiram de procurar emprego. Mas é piada. Aí eu lembro quando você menciona isso. Na época da Dilma deram um monte de subsídio e empréstimos baratos para a compra de caminhões. Para carros em linha branca. Aí depois você fala que e a parcela vai caindo, cara. Se não tem demanda, o caminhoneiro tem menos entrega, tem menos frete, tem menos receita, vai pagar como? E quando você fala que mais da metade da população está endividada, tem um outro dado posterior a esse. 80%, já passou 82%. Já passou. E esses são aqueles que têm um financiamento, mas que estão em dia. E os que têm o financiamento... Não, 82% é todo mundo que tem dívida. Que tá em dia ou não, tem dívida. Tem dívida. Eu tenho dívida, mas eu pago em dia. Mas eu estou nos 82%. 82% alavancado, pois é. Pois é, o Enéas já dizia, né? Quando você dá moradia, saúde e alimentação para a população, o que você cultiva é um estado de letargia. Porque se você supre as necessidades básicas, ninguém se movimenta. É claro que a gente quer
em uma mão, assegurar a dignidade, mas na outra mão, como o Segré bem falou, a gente tem que fomentar o trabalho, a própria iniciativa. Cada um tem que resolver os seus problemas. Se todo mundo esperar o Estado resolver, o efeito é esse. O Estado, no primeiro momento, infla, no momento 2, ele estoura. Eu só queria ver uma situação, porque é a seguinte, com esse cenário apocalíptico que o governo deixou, nós vamos começar 2027 com uma recessão absurda, com as empresas fechando. Nestlé vai demitir 16 mil, as outras 1.600, 2.000. Casas Bahia, recuperações judiciais, né? Cada número astronômico, ou seja, vai ter um aumento no desemprego. O governo, por sua vez, ele não vai conseguir dar assistencialismo para todo mundo, porque ele já está com um problema de déficit de arredondando 106 bilhões. Então, como que ele vai fazer para custear você no Bolsa Família se ele não vai ter dinheiro para pagar? Passa por aí. E uma outra coisa que fica muito assim, vocês vão sempre, a esquerda sempre fala, é aquela situação assim, o empresário e o trabalhador, o empresário e o trabalhador. Você tem que ver que vai vir uma reforma tributária que vai entrar em partir do ano que vem. Então lá, você vai fazer uma venda lá de R$1.000 lá, passou o Pix, ou passou o cartão, ou recebeu um Pix, automaticamente você recebe praticamente quase que 70% do valor, 72% do valor, o resto vai para o governo direto. É o split payment. O split nós falamos com o Luiz Arthur hoje. E isso, o que quer dizer isso? Aquele dinheirinho lá que você tinha de 45 dias, que você fazia o giro do imposto que você iria pagar lá no quinto dia útil ou no 20º dia útil, não existe mais. O governo já toma na venda, no ato. Então você acaba já... E os empresários, por sua vez, estão começando a ver que o custo do dinheiro está alto, déficit interno, imposto alto, escala 5x2 tentando ser emplacada. O que estão fazendo? Estão indo embora. Sim, claro. Estão indo embora. Paraguai está de braços abertos. Nossa, tá. Lógico. Os incentivos que tem lá, acho que o imposto mais alto que tem lá é 10%. É 10%. Tudo 10%. Tudo 10%. 10%. Então, assim, esse cenário, eu acho que é importante que foi colocado aqui, é que o ano que vem, até o final do ano, ainda acho que vai ter mais estouro ainda. Vai, claro que vai. E agora ele está pressionando lá o Senado para aquelas pautas eleitoreiras, ou seja, o 5x2, aquelas coisas absurdas, só para enganar você. Uhum. Mas só que isso vai dar um buraco ano que vem, e aí você vai fazer o quê? Aí você vai falar para o Lula, que está falando na televisão lá, que está querendo processar os movimentos de aumento de preços nas publicações, porque é uma sensação. Ele adotou, da Miriam Leitão, ele adotou a expressão sensação de inflação. É vergonhoso isso. É um presidente falando... Conversando com quem nos acompanha, com o patriota que nos acompanha, para a gente também dar um alento, eu faço referência ao que eu ouvi o Caio Coppola falar há não muito tempo, que as grandes mudanças, elas necessitam de um cenário de grande dificuldade e de grande crise, porque senão você vai sempre tocando para o lado, você vai sempre dando algum jeito. Verdade. A hora que você tem um problema, Caos, né? O ambiente de a hora caos. que você chega no caos, é esse ambiente que vai proporcionar grandes mudanças. Então, quem sabe, a gente, antevendo o caos que está por vir, a gente também consiga preparar e operacionalizar algumas mudanças, reforma administrativa, uma nova reforma tributária, mas aí sim pela eficiência em prol do empresário que gera emprego, uma reforma política, dificilmente alguém quer cortar da própria carne, apesar do Milei ter dado um recente exemplo em relação ao déficit. Então, quem sabe a gente consegue emplacar trazer alguns benefícios a partir desse Eu acho que caos. com uma nova gestão, sim, mas na gestão do presidente do Lula, dificilmente se o Lula se reeleger, eu acho dificilmente, muito pelo contrário, aí ele vai ter um problema muito grande com as empresas fechando, com recessão, vai cair a arrecadação. O governo, esse ano está com déficit, com super arrecadação. Sim. A maior foi recorde de arrecadação e está com 106 bi já lá que não tem, foi contingenciado porque não tem de onde pagar. Saiu da Saúde, Educação e do Ministério das Cidades. E agora, esse recorde de arrecadação, pela curva de Laffer, a gente já tem ali uma previsão de que esse recorde vai começar a cair. Por mais que você aumente a tributação, vai todo mundo fugir para a informalidade. Senhores, pelo horário, me permite, depois voltamos no assunto.
Mas o Leandro Reis, Luiz Arthur, está querendo consultoria de graça ao vivo. Ele está perguntando, o BTC vai subir? Então aí o que recomendamos? Não precisa responder. Entra na conta do Instagram do Luiz Arthur e aí você manda a pergunta. Pode ser? Pode ser. Então, repite aí. É o arroba Luiz Arthur Nogueira. Luiz com S, Arthur sem H. Arroba Luiz Arthur Nogueira no Instagram. Manda um direct para mim que eu respondo. Red Silver, as panelas mais vendidas do Brasil e não precisa de óleo. Preste atenção nas imagens e daqui a pouco eu volto com uma super promoção. As panelas Red Silver são a solução para o seu dia a dia, porque fazem todo tipo de comida de uma forma mais saudável e sem usar nenhum tipo de óleo. Revestida com material antiaderente, ultra resistente que não gruda, promove um deslizar dos alimentos e não solta resíduos. São sofisticadas, leves, fortes e possuem um design elegante. A combinação perfeita para a sua cozinha. Red Silver é zero gordura, zero óleo, muita tecnologia e vai em todos os tipos de fogões. E o menor preço do Brasil. Atenção, porque o kit completo, kit família, você vai levar por 12 parcelinhas de R$ 72,25. E não para por aí, hein? Você ainda ganha de presente este jogo de facas de aço inox, revestimento Red Silver e corte preciso. Aí nós vamos entregar na sua casa e hoje você não paga o frete. Então aproveite, corra. Você pode pedir através do QR Code que está aparecendo ou ainda mandar uma mensagem para o WhatsApp 11 97661 8704.